Tulac Concursos, estamos aqui para mais uma aula de Geografia com o professor Marcelo, começando agora com a ementa que o nosso coordenador, o professor Luiz Antônio, passou para a gente, pessoal da PM de São Paulo. A gente já encerrou aquela parte, vocês se lembram de geopolítica, de globalização, trabalhamos aquilo ali, agora nós vamos para Brasil. E a parte de Brasil, o professor Luiz pediu para a gente dar uma sequência. A nossa ementa começa com a parte física, que a gente chama de quadro físico ou quadro natural, certo? Então, relevo, clima, hidrografia, vegetação, é isso que a gente vai abordar primeiro, para depois ir para outra parte que envolve parte de humanas, economia, certo? Então, vamos começar, moçada, vamos trabalhar. Pessoal, olha só, o nosso tema é relevo, mas a gente vai começar por aqui, porque é o seguinte... quando você estuda a constituição do planeta, você tem que estudar a estrutura geológica de cada parte da chamada litosfera terrestre, tá? Até se vocês me permitem, eu gosto de mostrar mesmo, né? Tá ok? Não vai cair, porque eu acredito que ele não vai cobrar, porque isso é uma parte mais de geral. Então nós temos essa constituição aqui do planeta, né? Que é a divisão que o planeta tem em camadas. E vocês se lembram que a nossa é a camada mais externa, que é a crosta, certo? Também chamada de litosfera. Então, essa crosta, ela tem uma estrutura geológica definida, que é definida pelo tipo de rocha e pela formação do terreno. Aí é uma coisa que eu também não coloquei para vocês me perdoem, eu não coloquei porque não vai ser cobrado, eu acredito, nesse sentido, da definição. Mas é mais ou menos assim, moçada. Quando a gente trabalha a questão de rochas, a gente trabalha com 3 tipos básicos. Quais são? Você pode ter rochas do tipo magmática, certo? São rochas magmáticas ou ígneas. É a mesma coisa, pessoal. Se o cara colocar isso aqui, é 6 e meia dúzia. E aí você se lembra, se eu não falei isso antes para vocês, até vocês me perdoem, moçada, meus queridos concursandos, para resolver a prova de humanas, nós de humanas, nós precisamos de uma coisa sensacional, e eu sempre falo que eu acredito que é a disciplina mais importante que existe. O que é? Língua portuguesa. Língua portuguesa. Língua portuguesa é a disciplina mais importante que existe. Se você tiver o domínio da língua portuguesa, se você tiver craque na língua portuguesa, interpretação de texto tranquilo, você resolve uma prova de humanas muito sossegado, muito mais sossegado, tá? Por exemplo, eu só vou falar o óbvio, mas é assim, moçada, tem que ser assim. Olha o nome da rocha, é uma rocha magmática. Gente, é palavra primitiva derivada. Se você tomou uma pedrada, o que te acertou? Uma pedra. Um petroleiro transporta o quê? Petróleo. Um porteiro toma conta do quê? De uma porta. Uma rocha magmática veio da onde? Do magma. Magma, lava vulcânica, certo? Mas Marcelo, mas a lava, magma não é pastoso? Sim, mas se você resfriá-la ou resfriá-lo, certo? Beleza? O magma ou a lava, ela se solidifica. Então, uma rocha magmática é aquela que vem do magma resfriado. Pronto. Só que esse resfriamento pode acontecer em 2 ambientes. Quais são? Você pode ter uma rocha magmática intrusiva ou plutônica. O plutônica, que é que você se lembra que na mitologia grega, o deus do inferno, lembra daquele Fúria de Titãs? É Hades. Na mitologia romana é Plutão. Então, como o resfriamento, olha só, é intrusivo, ou seja, no subsolo, dentro, certo? O melhor exemplo disso aqui é granito. Então, a rocha magmática intrusiva, o resfriamento do magma ocorreu no subsolo, certo? Agora, uma rocha magmática extrusiva ou vulcânica é aquela, olha o prefixo, expulsar o jogador, extrair o dente, atividade extraclasse, fora. O resfriamento ocorreu na superfície. Aí você tem uma rocha magmática extrusiva ou vulcânica, cujo melhor exemplo, um dos melhores, é o basalto. Certo? Então você tem esse tipo de rocha magmática. Certo? Muito bem. Aí
que pode ser intrusiva ou extrusiva, tá? Você pode ter também uma rocha sedimentar. Olha só, a palavra sedimentar vem de sedimento. Geralmente, desculpa assim, usar essa expressão. A palavra sedimento dá a ideia de sobra, de partícula fragmentada, resto. Você entendeu? Então, uma rocha sedimentar, ela pode ser, por exemplo, química. Quando ela é formada por restos de um determinado composto químico. Por exemplo, cloreto de sódio, sal-gema. Se você já pegou sal grosso para churrasco, não é uma pedrinha de sal. Então aquilo ali é uma rocha formada a partir do acúmulo de um determinado composto químico, cloreto de sódio, certo? Você pode ter uma rocha sedimentar detrítica, que é aquela formada por restos de outras rochas. Um exemplo sensacional é o arenito, que é o paredão aqui de Chapada dos Guimarães, perto daqui onde eu moro, Cuiabá. Aquele paredão é arenito, certo? São restos de outras rochas sedimentados. Entendeu? E, finalmente, você pode ter uma rocha sedimentar orgânica. E você falou de orgânica, você lembra de quê? Organismo, ser vivo. É aquela que vem de restos de seres vivos. Melhor exemplo, carvão mineral. Tá? Então, a sedimentar pode ser de 3 tipos, química, detrítica e orgânica. Certo? E você pode ter uma rocha do tipo metamórfica. Que aí, por exemplo, você poderia puxar para Raulzito, para Raul Seixas, lembra? Eu prefiro ser essa metamorfose. Ninguém merece, né, moçada? Uma voz horrível dessa. Mas tudo bem. Metamorfose. Metamórfica. O que significa isso? Transformação. Metamorfos, além da forma. Que você vai para uma forma além dessa onde você está. Lembra? Lagarta, borboleta. Então, uma rocha metamórfica é aquela que você tem uma rocha pré-existente, aí determinadas alterações na temperatura e na pressão fizeram com que essa rocha se transformasse em outra rocha. Então ocorreu uma metamorfose com ela. Se eu der um exemplo aqui para vocês, você vai ver que vai aparecer, não tem jeito. Tá? Vou pegar um exemplo aqui, porque é cartão postal, tranquilo. Então vamos lá, que é isso aqui, galera. Presta atenção. Olha só. Eu vou só digitar aqui o nome para buscar para vocês. Você vai ver ela aqui, tranquilo, você a verá aqui. Gneiss é o nome dela. Olha ela aqui, ó. É uma rocha. Tá aqui, ó, Gneiss. Certo? Agora vamos ver se vai aparecer aqui. Tem que aparecer. Cadê? Olha lá ele lá. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Certo? Olha ele aqui. Pô, Marcelo, mas peraí, pô, é o pão de açúcar, caramba. Exatamente, pão de açúcar é gneiss. É uma rocha metamórfica. Gneiss é derivado do granito, é granito metamorfizado. Você entendeu? Então você tem esses 3 tipos de rocha, magmáticas, metamórficas e sedimentares, que definirão a estrutura geológica do terreno no planeta. E a estrutura geológica, pessoal, a gente trabalha com três tipos principais de terreno. Quais são? Primeiro, os chamados crátons ou escudos cristalinos ou maciços antigos. Certo? Que é um dos subtipos, tá? Mas a gente usa essa expressão. Escudos cristalinos maciços antigos. Que representam o quê? Os terrenos mais antigos da face da Terra. Geralmente são formados por rochas magmáticas e metamórficas. Tá? Eles apresentam grande concentração de minerais metálicos e ferruginosos. São os terrenos mais antigos do planeta. Então são geologicamente estáveis, extremamente desgastados, erodidos, de altitudes modestas. E geralmente se apresentam na forma de planaltos. Tá? Você não tem uma planície cristalina. Tá certo? Beleza? Muito bem. Aí, você aqui, ó, no Brasil, aí eu vou pegar por Brasil. Esses escudos cristalinos maciços antigos representam 36% do território brasileiro. Certo? Desses 36%, 32% se formaram no Arqueano ou Arqueozoico.
32%, que são algumas das rochas mais antigas do Brasil. Está aqui o granito, que eu dei como exemplo para vocês. 4% desses 36% se formaram no Proterozoico, aproximadamente 4%. Tá? Aqui é onde você encontra as principais jazidas de minerais metálicos e ferruginosos do Brasil. Ou seja, lá na frente, quando a gente for estudar em economia, se isso for abordado, eu vou olhar na ementa, a gente estudar quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, Serra dos Carajás, maciço do Urucum, você entendeu? Onde você encontra minério de ferro, manganês, cobre, você entendeu? Geralmente são escudos cristalinos do Proterozoico, certo? Daí a importância econômica desses terrenos. No Brasil, a gente tem 3 escudos cristalinos principais, 3 crátons principais. O escudo das Guianas, o escudo do Brasil Central e o escudo atlântico. Certo? Beleza? Que são esses 3 aqui, ó. Tá aqui, o escudo das Guianas, o escudo do Brasil Central e o escudo atlântico. Então, para você, meu querido concursando de São Paulo, o mais importante é o Atlântico. Boa parte do território paulista está no escudo atlântico. Certo? Tudo bem? Então aí você tem esse maciço antigo como parte da estrutura geológica do estado de São Paulo. Certo? Beleza? Todo mundo entendeu? Muito bem. Depois dos escudos cristalinos, nós temos as bacias sedimentares. Pessoal, a bacia sedimentar, o nome já fala, dá a ideia de sedimento. São camadas de sedimentos que se depositam no terreno, certo? São formadas, obviamente, por rochas sedimentares e cobrem aproximadamente 70% da superfície terrestre. Se nos escudos cristalinos você tem os minerais metálicos e ferruginosos, nas bacias sedimentares, a riqueza econômica são os combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, carvão mineral, gás natural, você vai encontrar aqui. Ou então determinados tipos de rochas como calcário, você vai encontrar aqui. Certo? Beleza? No Brasil, as bacias sedimentares representam 66% do território nacional. Certo? 66%. Tá ok? Nos terrenos do período carbonífero da era paleozoica, você vai encontrar carvão mineral. Tá? Pra você ter uma ideia, vamos lá, por exemplo. Aí o futebol nos ajudará a matar essa charada. Certo? Não sou torcedor do time, mas com todo respeito aos nossos amigos catarinenses, vamos lá. Tá aqui o uniforme oficial do Criciúma, certo? Beleza? E aí você... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor Marcelão? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer essa isolada de Geografia para a PM de São Paulo, concurso 2016 de 17, item a item do edital. De novo, item a item do edital, atendido aí por essa grande isolada do Marcelão. No total, são 14 videoaulas, uma carga horária de 15 horas e 58 minutos. Essa nossa isolada da PM de São Paulo, de Geografia, custa apenas R$ 60,00 e você pode assistir durante 60 dias, ou seja, quantas vezes quiser e na hora que desejar. Outro recado importante, professor, eu quero fazer o curso completo, gostei da filosofia do LAC. Então, acesse o nosso site do LAC Concursos, porque nós temos aí o curso completaço, custa apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, um curso super atualizado. Nós já atendemos concurso da PM de São Paulo desde 2012. 2012 até a presente data, nós realizamos todos os concursos da PM de São Paulo. Bacana? Último recado. Quer esse material de apoio do Marcelão? Então, tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, acessar nosso site, fazer o download gratuitamente, só aqui no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.